Elites, vou começar o vídeo aqui com vocês admitindo uma coisa muito séria. Caramba, que saudade de ver o Charlinho lutar. Comentem aqui abaixo, já de cara nesse vídeo, como é que tá a sua ânsia aí pra ver o leão faminto voltar a lutar. Se tem uma coisa que eu tenho ouvido nesses últimos dias aí, é que o Charlinho tá cansado, que o leão envelheceu, que Charles não vai conseguir mais nada, vai virar porteiro da divisão ali pra quem vem em ascensão, né, como foi o caso aí do Arman Tsarukyan. E eu discordo completamente disso, tá? Discordo completamente disso e vou dar as minhas razões do porquê que eu discordo disso. Quando o Charles Oliveira perdeu para Islam Makhachev no UFC 280, Charles vinha de uma sequência de 11 vitórias consecutivas. Era aclamado e abraçado pelo público com todo o fervor e todo aquele calor gostoso daquela atmosfera que a gente podia proporcionar pro Charles. Mas aí veio a derrota e simplesmente Charles perdeu o valor. Que palhaçada é essa? Hã? Que palhaçada é essa? Mas então logo na sequência, Charles do Bronx teve a chance de se redimir, não é verdade? Na sequência veio Beneil Dariush e todo mundo tava dado Charles como derrotado, que Charles não ia conseguir absolutamente nada contra o Beneil Dariush. E na sequência o Charles conseguiu se redimir e de uma forma magistral, Charles foi lá e venceu o Beneil Dariush em Vancouver. Então todo mundo começou a falar assim, poxa, o Charlinho tá de volta, calma aí que a gente tá meio enganado, né? Deu um passinho atrás e começou a rever o Charles, olhar o Charles de uma forma diferente, que poderia ter sido um acidente de percurso aquela derrota pro Islam Makhachev. E aí então veio a revanche confirmada, Charles do Bronx versus Islam Makhachev 2, e por motivos que a gente sente no coração até hoje, a luta acabou não acontecendo, né? Como vocês sabem, o Charles abriu o supercílio e, bom, a galera ficou simplesmente revoltada com o Charles. E então eu tive que ouvir alguns comentários, me perdoem a palavra, patéticos, de que o Charles estaria correndo do Islam, que estava com medo do Islam, estava com medo de perder pela segunda vez. E eu fui obrigado a vir aqui a público e dizer que lutadores do nível do Charles não fogem de lutas. Esses caras foram forjados pra guerra. O Charles é um cara que vem de baixo, que já passou por muita coisa nessa divisão, né? Teve um trabalho enorme para chegar até o topo e se manter no topo, na nata, ali na elite da elite, onde é difícil pra caramba você ser pelo menos um top 5 do peso leve. A categoria que pra muitos, e pra mim também, é a categoria mais difícil do UFC. E Charles tá no topo ali há muito tempo, há muito tempo. Então por que dizer que Charles do Bronx simplesmente não tem mais valor? Hã? Por que Charles simplesmente do nada ele não tem mais chance? A luta contra o Arman Tsarukyan, Charles do Bronx esteve muito mais próximo de vencer o armênio do que o armênio de vencer o Charles. Acabou vencendo na decisão. Mas na luta em si, nas vias de fato em si, o Charles ofereceu muito mais perigo e na minha visão eu achei que foi triste. O Charles poderia sim ter saído vitorioso daquele UFC 300, aquele card que simplesmente foi lendário. Eu achei de verdade que eu ganhei o primeiro e o terceiro round, não tô jogando polêmica, essa já foi. Então, meus irmãos, pra vocês que estão aí desacreditados do Charles, alguns que já dão o Charles como um lutador aposentado em atividade, né? Tem muitos comentários maldosos. Eu peço a vocês que deem uma chance pro Charles do Bronx, porque eu aposto que o Charles vai para esse UFC 309 e vai fazer história. O Michael Chandler vem de muito tempo aí parado esperando o Conor McGregor decidir até que ponto que iria brincar com ele, e brincou até que se cansou, né? Então o prêmio de consolação acabou saindo pro Charles do Bronx, né? O Michael Chandler vai ter o Charles do Bronx. O Michael Chandler que já disse que quer se vingar do Charles. Não creio que isso vai acontecer. Não creio de forma alguma. Acho que o Charles vai vencer e acho que vai vencer fácil. E não sou eu também que acho isso, né? No vídeo anterior, o Red trouxe aqui pra vocês o pronunciamento ali do Arman Tsarukyan, que disse que o Charles vai vencer por nocaute ou por finalização e que será easy money, que dinheiro vai ser facinho pra conta do Charles. E é nisso também que eu acredito. E acredito muito que depois disso, dependendo da forma como o Charles consiga performar contra o Michael Chandler, o Charles vai sim ter a chance do title shot, seja contra o Islam Makhachev ou seja contra o Arman Tsarukyan, que devem se enfrentar, né? Óbvio, ainda não tem data marcada, mas que é uma luta que vai sim acontecer. Mas enfim, guerreiros, esse vídeo foi muito mais um desabafo do que um conteúdo próprio pra vocês, então peço desculpas se eu te falei alguma coisa que te ofendeu, não é verdade? Mas é isso, comentem aqui abaixo o que vocês acham de tudo que eu falei, se vocês concordam comigo, se discordam, fique à vontade para criticar nos comentários aqui também. Faz parte aqui da democracia desse canal, né? Fique à vontade e, enfim, é isso. E peço a vocês que se inscrevam no canal para que a gente consiga bater a nossa meta de 40 mil inscritos daqui pro final desse ano. Valeu!